Bom, meu nome é Nauan e eu fiz esse trabalho em equipe juntamente com Daniel, Alice, Gabriel Lima e João Vitor. Nós ficamos com o tema do terceiro capítulo do livro Modernidade Líquida e tem como título desse capítulo Tempo e Espaço. Agora eu vou apresentar a ideia de Zygmunt Bauman sobre a ideia de sólido e líquido na sociedade moderna. Então, o sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman é conhecido pelo conceito de modernidade líquida, no qual ele expõe os dilemas da sociedade em um mundo cada vez mais incerto e movediço. A modernidade sólida ela foi marcada pelo excesso de ordem, repressão, dureza e regulação. É também característica da modernidade sólida a aceitação de autoritarismo e violência para garantir a estabilidade, a regra e a ordem tanto na vida social e emprego, quanto nas instituições sociais. Então, essa modernidade sólida, ela era caracterizada pela rigidez e solidificação das relações humanas, sociais, da ciência e do pensamento. A busca pela verdade era um compromisso sério para os pensadores da modernidade sólida. Então, as relações sociais e familiares eram rígidas e duradouras, e o que se queria era um cuidado com a tradição. Apesar dos aspectos negativos que foi reconhecido por Bauman na modernidade sólida, o aspecto positivo era a confiança na rigidez das instituições e na solidificação das relações humanas. Já a modernidade líquida, para Bauman, seria uma nova época de incertezas, sinais confusos, mudanças rápidas e imprevisíveis. Para Bauman, a sociedade da segunda metade do século XX em diante seria mais emancipada em relação às anteriores. A sociedade passou a ser mais livre, mais ligada a seus próprios desejos e sonhos, passou a encarar a vida e as ações de maneira mais leve, com mais liberdade, com mais possibilidade de experimentação e menos amarra. Então essa modernidade líquida, ela é ágil, pois ela acompanha a moda e o pensamento de época. Então, a ciência, a técnica, a educação, a saúde, as relações humanas e tudo mais que foi criado pelo ser humano para compor a sociedade são submetidos à lógica capitalista de consumo. Então, a sociedade ela se torna mais influenciável e adaptável às situações do cotidiano. Então, a gente faz a seguinte comparação. Líquidos, eles mudam de forma muito rapidamente sob menor pressão. Na verdade, são incapazes de manter a mesma forma por muito tempo. No atual estágio líquido da modernidade, são deliberadamente impedidos de se solidificarem. E então a temperatura elevada, ou seja, o impulso de transgredir, de substituir, de acelerar a circulação de mercadorias rentáveis, não dá ao fluxo uma oportunidade de abrandar nem o tempo necessário para condensar e solidificar-se em formas estáveis com a menor expectativa de vida. Zygmunt Bauman fala sobre o pensamento de George Hazledon e sobre o Heritage Park. Seus planos desenvolviam a construção de uma cidade própria para a vigilância constante feita entre os moradores, uma fortaleza segura de qualquer forma de ataque externo, ao mesmo tempo um claustro de sufocamento interno. A dinâmica do externo e interno integram a emergência do que Bauman vai chamar de comunidades. O preço de uma casa no Heritage Park é também o convite para entrar num círculo restrito do que resta da nossa imaginação utópica. A vontade de e o esforço para uma sociedade perfeita se perderam nas transformações da individualidade no capitalismo pesado para um capitalismo leve. O último suspiro de um rascunho de solidariedade restou nas ditas comunidades. Espaços pequenos, vizinhanças com regras claras de convívio e administradas ostensivamente. A vida em harmonia transformou-se em argumento de vendas e os projetos de Hazledon pretendem vender essa sensação. O outro que deve ser evitado em projetos como esse é o novo mau caráter, o assaltante, o pixador e o famoso vagabundo. Bauman também cita o pensamento de Richard Sennett para dizer que a cidade é um assentamento humano em que estranhos têm chance de se encontrar, ou seja, um lugar que garante a boa convivência entre estranhos. O encontro de estranhos, por sua vez, é um encontro sem passado e potencialmente sem futuro, é um contato a partir do zero, um efeito virgem, e é o que garante a convivência no mínimo de harmonia dentro de uma cidade é aquilo que Sennett chamou de civilidade. A civilidade pede o uso de máscaras para favorecer a sociabilidade e esconder qualquer sentimento privado das pessoas que as usam. Basicamente, é com a civilidade que o outro não sente o peso de estar conosco. O problema é que a civilidade só pode acontecer em um ambiente civil, um espaço público que promove o encontro entre Estados sob o conjunto de regras de convivência recíproca.
O indivíduo pede esse espaço específico para mostrar sua personalidade pública. No entanto, cada vez mais espaços públicos urbanos não contêm as características de seres de fato civis. Esses, por sua vez, são classificados em duas grandes categorias nas cidades contemporâneas. A primeira categoria é representada pela Praça La Défense, em Paris, em que o espaço é resguardado, fechado para passeios nas costas de prédios imponentes e nada convidativo para que pedestres sentem em seus bancos. O espaço é público, mas não civil. Já a segunda categoria de espaço público, mas não civil, serve aos indivíduos enquanto consumidores, inclusive faz parte da formação do indivíduo consumidor. Por exemplo, os shoppings, os cafés, as ruas de lojas de grife, outlets, esses marcos de consumo que incentivam a ação e não a interação. George Hitzer, um sociólogo citado nesse capítulo, fala sobre o conceito de templos de consumo, espaços em que, logo quando o indivíduo entra, é coagido a participar da ideologia desse lugar e se livrar de seus laços afetivos por outras pessoas, mesmo que somente por um período curto de tempo, e se dedicar completamente ao consumo individual, sendo atrapalhada na presença de estranhos que não jogam o mesmo jogo de consumidor e acabam sendo afastados ou expulsos desses lugares. Esses templos de consumo são espaços completamente diferentes daqueles do cotidiano. É somente ali que o consumidor pode dedicar todo o seu tempo para o consumo e será rodeado por estímulos que não só lhe farão querer comprar, mas também tornarão este querer sem um fim aparente. Nesses lugares, as pessoas que são encorajadas a satisfazer objetivos muito parecidos formam comunidade. Indivíduos semelhantes que não conseguem viver sem conflitos, isso porque a única coisa que interessa é a vida à compra, enquanto uma comunidade, esses consumidores não entram em conflito. Não precisam ser empáticos uns com os outros, não precisam resolver problemas coletivamente. Todos aqueles que estão nos corredores dos shoppings desejam as mesmas coisas e não estão dispostos a frear seus quereres para reatar um laço deixado do lado de fora do templo. Claude Lévi-Strauss, um antropólogo que também é citado no capítulo, apresenta duas estratégias sobre a história da humanidade. A primeira, a estratégia antropoêmica, consiste na exclusão e isolamento do próximo. O sujeito é apartado e impedido de firmar laços sociais, estabelecer relações de comércio e ter uma função em geral na sociedade. As variantes extremas da estratégia êmica são hoje, como sempre, o encarceramento, a deportação e o assassinato. As formas elevadas, refinadas, até modernizadas, da estratégia êmica são a separação espacial, os guetos urbanos, o acesso seletivo a espaços e o impedimento seletivo ao seu uso, diz Bauman. A outra estratégia, a antropofágica, que se resume a retirar do outro tudo aquilo que não torna parte do nós. O exemplo óbvio é o canibalismo, mas as assimilações forçadas, como nas cruzadas, nas guerras contra costumes locais, cultos e dialetos, também estão no bojo dessa estratégia. Enquanto a primeira estratégia quer eliminar o outro fisicamente do espaço social do nós, a segunda visa eliminar sua alteridade, desaliená-lo. Bauman assume que é necessário incluir uma terceira, a dos não-lugares. Eles carregam uma diferença básica na medida em que permitem um fluxo inevitável de estranhos, que passam a ser vistos somente como matéria física, não social. Todos são diferentes, não abdicaram de sua alteridade, mas o não-lugar tem como função anular qualquer possível contato e impor um padrão de conduta de isolamento autocentrado. Exemplos de tal lugar, destituído de qualquer identidade, são as salas de espera dos aeroportos, os transportes públicos e os quartos de hotel. A quarta categoria de lugar possível são os espaços vazios. Estes, diferentes dos não-lugares, ainda mantêm alguma diferença. No entanto, elas são invisibilizadas. Os espaços vazios são guetos, não frequentados por moradores de condomínios que, em sua ausência, esquecem a própria possibilidade de estar em tal lugar. Restos arquitetônicos das constantes mudanças no projeto de sociedade, como bairros pobres, moradias improvisadas e cortiços.
Para Bauman, em seu conceito, a modernidade foi a época que inaugurou a história do tempo, na medida em que criou técnicas e tecnologias para modificar a relação própria do sujeito com ele, como a construção de veículos que se movem mais rápidos que as pernas humanas, que podem diminuir uma viagem, o tempo de correspondência ou o tempo de ataque em uma guerra entre duas nações. Diferente do espaço e dos mares, o tempo não tem uma forma fixa, não opera resistências materiais sobre os indivíduos, por isso passou a ser parte flexível da ligação tempo-espaço. Esse é o elemento que pode ser manipulado, rompido e encurtado. A estagnação da relação entre os elementos espaço e tempo foi estralhaçada na modernidade líquida e passou a ser tida como algo dinâmico, processual. O espaço conseguiu ser conquistado por meio de máquinas mais velozes, informacionais ou mecânicas, que encurtavam o tempo necessário para a produção de armas, de movimentação ou comunicação. É o que Bauman chama de era do hardware. Para se conquistar o espaço era necessário um tempo flexível, mas os espaços conquistados precisavam ser administrados. O controle do espaço pedia um tempo diferente, rígido, de preferência lento, para que assim pudesse ser possuído. Para além disso, a percepção do tempo se modificou quando o advento da eletrônica, que fez as informações percorrer distâncias quilométricas em segundos instantaneamente, fazendo o tempo algo irrelevante para a realização do evento. A comunicação através de celulares não considerava o tempo como resistência entre sua realização, por exemplo. O tempo não confere valor ao espaço, pois não é mais parte integrante das variáveis a se colocar nos cálculos e estratégias sobre os espaços. Na medida em que não confere valor ao espaço, o tempo é instantâneo. Ele não usa a referência espacial para mostrar seus limites ou seus desafios, mas o espaço é a demonstração da dominação do tempo. O instantâneo, por sua vez, é imprevisível, e a previsibilidade é um dos fatores de dominação, diz Bauman, se utilizando do trabalho de Michael Kruse. A dominação acontece com proximidade às fontes da incerteza. A incerteza, por sua vez, existe sobre aqueles que são controlados, mas que não podem estabelecer nenhum controle, ou seja, os dominados. Os indivíduos dominados não conseguem ter liberdade para se mover rapidamente pelos espaços, não aproveitam a instantaneidade do tempo, mas são presos às suas limitações tecnológicas, às suas pobrezas. Justamente a falta de liberdade dos dominados que permite a existência da liberdade para os dominantes, pois é a previsibilidade de seus atos que permite o controle do dominador, portanto, que permite ataques surpresas, ações imprevisíveis, geração de incerteza. A dominação, sendo assim, funciona corretamente quando é fácil o desengajamento, a mudança, a velocidade, quando a ação dominante acompanha a instantaneidade. A dominação está na possibilidade de sempre se mudar sem prestar contas, de evitar conflitos, contatos, de se flexibilizar. A administração empresarial moderna sempre gostou de grandes locais fixos em territórios específicos para exercer seu poder, contando com centenas de empregados a serem controlados. Entretanto, o caminho atual é inverso. A administração empresarial pede o afastamento da mão de obra humana. Os processos de downsizing, as reestruturações de departamentos, são meios cíclicos de diminuir o número de empregados, diminuir a moral dos empregados restantes, os colocando sob regime de medo e controlando seus movimentos. E esses foram conceitos de Zygmunt Bauman sobre tempo e espaço. Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela paciência e por assistir o vídeo. Até mais.